Então vamos para a primeira parte do nosso tema, que é sólidos geométricos. O que são e exemplos. O que são sólidos geométricos? Eles são figuras 3D, ou seja, figuras tridimensionais, com 3 dimensões, certo? Vou desenhar aqui um exemplo para vocês, tá? Então eu vou desenhar um quadrado. Lembrando que o quadrado não é um sólido geométrico, ele é uma figura geométrica só, tá? E o quadrado, ele é uma figura, então, 2D. Por quê? Porque ele tem largura e altura. Certo? Quando a gente fala de um cubo, a gente já tem um objeto 3D. Por quê? Porque ele tem 3 dimensões. Quais são elas? Largura, altura e profundidade. Profundidade, altura e largura aqui. Então, esse é um objeto 3D, com 3 dimensões. Então, agora eu vou falar sobre alguns exemplos de sólidos geométricos. Aqui eu trouxe 6 exemplos. A gente tem um cilindro, uma pirâmide, um cubo, uma esfera, um cone e um paralelepípedo. São alguns dos sólidos geométricos mais comuns, né, que a gente mais vê por aí. Então vamos começar falando sobre o cilindro. O cilindro ele é feito a partir de 2 traços laterais, um aqui e outro aqui. Os dois eles são paralelos entre si. Depois a gente faz um oval aqui em cima e meio oval aqui embaixo. Se você fizer um oval inteiro aqui, pode ficar parecendo que esse objeto é transparente. Ou então pode parecer que aqui é o topo e aqui é a base. Pode causar essa confusão. Então eu sugiro que a gente faça assim para mostrar que o sólido, esse objeto vai ser opaco, né? Aqui a gente tem a pirâmide. A pirâmide ela é feita a partir de um triângulo. E depois as outras faces dela são feitas a partir de outros triângulos. A gente tem que prestar atenção nesse caso se a pirâmide ela tem uma base triangular. Então, se a base dela for triangular, ela vai ter três faces, certo? Uma face aqui, a segunda aqui e a terceira lá atrás. Se a base dessa pirâmide for quadrada, a gente vai ter 4 faces, certo? Uma aqui, 2 aqui, 3 lá atrás e 4 aqui no canto, certo? Ela seria mais ou menos assim. Então a gente tem que prestar atenção nisso quando a gente for desenhar nosso sólido, principalmente a pirâmide aqui. O cubo, a gente já falou sobre ele. A gente começa então com um quadrado. Depois a gente faz linhas paralelas aqui, ó, de mais ou menos 45 graus lá para trás. E depois a gente fecha essas linhas com linhas retas, certo? Paralelas ao nosso cubo, ao nosso quadrado inicial aqui. A esfera, como a gente faz a esfera? A esfera é a mais fácil e a mais difícil ao mesmo tempo. Ela é feita só com um círculo. O resto é luz e sombra. Porém, para fazer um círculo é bem difícil. Você tem que treinar bastante, soltar o braço para desenhar círculos rápidos. Se você desenhar ele devagar, pode ser que ele fique muito peludo ou que você tenha dificuldade. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Desenhando devagar, ou vai ficar tipo assim, ou se você fizer aos poucos, vai ficar mais ou menos assim. E se você treinar rápido, você consegue fazer círculos bem bonitos, bem limpos, tá? Eu estou fazendo bem rapidinho aqui, só para vocês verem. Então vamos para o próximo sólido. Aqui a gente tem o cone. O cone ele é feito
praticamente igual ao cilindro, eles são bem parecidos, só que ele tem a base maior do que o topo. Então a gente faz duas linhas, elas não são paralelas agora, elas afunilam, né, para cima, e aqui em cima então a gente tem o topo e aqui a base. Lembrando então que a ideia é a mesma, a gente tem meio oval aqui embaixo e meio oval aqui embaixo, e em cima um oval inteiro, tá? Isso mostra que nosso objeto, né, que nosso sólido, ele é opaco, ou seja, ele não é transparente, a gente não consegue ver a parte de trás dele. Vamos para o próximo. Paralelepípedo, ele é bem parecido com o cubo, só que ele é feito a partir de um retângulo. Então a gente começa com um retângulo, depois a gente faz as linhas aqui de mais ou menos 45 graus, igual a gente fez no cubo, e depois a gente fecha essas linhas. Então fica mais ou menos assim, esse é nosso retângulo. Então aqui a gente deu uma olhada em vários sólidos geométricos, como desenhar eles, né, de uma forma básica, e depois vocês viram que eu adicionei luz e sombra. Isso ajuda bastante a você mostrar volume, certo? E é isso que a gente quer mostrar quando a gente desenha um sólido geométrico, um objeto 3D. A gente quer mostrar volume. E todos esses sólidos geométricos, eles poderiam se tornar os objetos que a gente tem contato no dia a dia, que a gente consegue pegar, que a gente consegue sentir, que a gente consegue enxergar de vários ângulos diferentes.